Olá, gente, abraço a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Valdecir Ferreira Nunes, o Valdeci das redes sociais. Amigos, eu acabei de ver um jornalista, muito, quer dizer, que não gosta dessa polarização, que não. Bom, não vou falar a palavra que ele usou, que não quer, é de baixo nível, para definir a polarização. Gente, no fundo, desde que o mundo é mundo, existe uma polarização entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo. Sempre existiu. Agora, as pessoas não gostam muito de polarizar, por exemplo, ser humano contra ser humano. Partido A contra partido B, religião A contra religião B. Mas sempre teve. Ou isso quando os partidos, as religiões são sérias, né? Ou quando elas cada um defende o seu lado sem fingimento. Porque tem partidos políticos que eles fazem de conta, entendeu? Por exemplo, PSDB e PT, eu acho que, se for analisar, nunca foram 100% contra um com o outro. Isso era falso. Era fingimento. Não vou dizer de todos os políticos, né, que pertenciam a esses partidos. Mas, veja bem, o que por exemplo, os que libertários defendem na economia é totalmente contra o que o petismo, o que a esquerda defende, gente. Com exceções de com raríssimas exceções de alguns políticos. É diferente, gente. Um lado defende que o Estado tem que sumir do mapa, praticamente sumir do mapa. Tem que tirar o Estado das costas de quem produz. O outro lado defende que o Estado é paizão, abraça todo mundo. Muita gente defende isso porque ele quer ser um parasita, sendo dependente do Estado. Entendeu? Então, gente, não tem como. Esquerda e direita não pensam diferente sobre falhas, sobre a maioria esmagadora das questões. Tem gente que vota no PT, que, se for analisar, ele não é tão esquerdista, mas ele não entende isso. Eu tenho irmãos que votam no Lula, que votam na esquerda. Mas um irmão, né? Mas tem outros que pensam meio parecido com esse esquerdista também. Então, veja bem, mas na questão familiar, valores cristãos, esse meu irmão que vota no PT, ele não é tão esquerdista assim. Mas ele não entende direito isso. Mas então, gente, a polarização existe. A polarização existe, gente. Não adianta eu negar que não existe. Ou falar que é. E não é nem sempre negativo, gente. É lícito que cada um defende o seu lado, o que pensa. Entendeu? E o mal, ele é totalmente contra o bem. E o bem é totalmente contra o mal, gente. Não existe pragmatismo entre o bem e o mal, o reto e o antiético, o correto e o antiético. Não tem como. Veja bem,
Eu concordo que o político mente para arrebentar. O Ciro Gomes é um. Mas se o Ciro Gomes, que eu duvido também, né? Mas se o Ciro Gomes foi sincero ao afirmar que a família Bolsonaro é família de criminosos, não tem como. Não tem compatibilidade entre alguém te chamar de criminoso e você se achar um santo. Você se achar sério, correto, e alguém falar que você não é correto. Não tem como, não tem pragmatismo aí. Ah, você, mas o Ciro é mentiroso. Tá, mas eu não quero um cara desse. O cara que se me chamar de criminoso, de satânico, no caso aqui meu, né? Satânico, criminoso, genocida, e depois ele vai estar lá do meu lado e eu vou falar que eu vou pedir voto para ele. Não tem jeito. Não dá. Entendeu? E o cara ser idólatra tanto do Bolsonaro como do Lula é coisa do diabo. Tá? Eu voto no Bolsonaro, porque muito do que eu defendo, o Bolsonaro defende. Eu tenho afinidade com o que o Bolsonaro fala e faz. Por isso que eu voto no Bolsonaro. Mas eu não sou idólatra de homem, eu não sou contra homens, eu não sou contra o Lula. Eu discordo da política que o Lula faz. Eu discordo das mentiras que o Lula fala. Eu discordo do que o Lula é. Porque nós somos o que praticamos. Eu sou radicalmente contra a mentira, contra o mal, contra a roubo, contra a corrupção. O Lula é corrupção, o Lula é roubo, o Lula é mentira. Entendeu? Então eu vou estar sempre do lado oposto ao Lula, gente. Ao que o Lula defende, ao que o Lula faz, pratica. E outros políticos, Ciro Gomes, muita coisa, quase tudo que ele faz, muita coisa que ele faz, não foi quase tudo. Eu sou o oposto. Eu sou o oposto daqueles que praticam ilegalidade, daqueles que praticam imoralidade. Por exemplo, eu sou totalmente oposto ao que o ministro Alexandre de Moraes pratica. O ministro Alexandre de Moraes pratica o mal, pratica crime. Ele é imoral, olhando fatos. Do ponto de vista da legalidade, ele é criminoso. Do ponto de vista, segundo as leis brasileiras, o ministro Alexandre de Moraes é criminoso. Segundo a ética, segundo a moral, Alexandre de Moraes é imoral. Então eu sou, graças a Deus, eu sou o oposto disso aí. Então é claro que existe uma polarização entre eu, o insignificante, e o grande, aos olhos do mundo, aos olhos da Globo, aos olhos da esquerda, Alexandre de Moraes. Eu sou o oposto ao Lula. Eu sou oposto ao satanismo, gente. Eu sou o oposto ao PCC, ao CV. PCC, primeiro comando da capital, organização terrorista hoje, e para mim acho que sempre foi. É só olhar o que eles fazem, o que eles causam. Entendeu? Então a polarização sempre existiu. O ser humano que estava dormindo. O da direita, aquele que é oposto ao que a esquerda defende, estava dormindo. E graças a Deus, e mais alguns, o Bolsonaro, Deus, através do Bolsonaro, acordou todo mundo. Ou todo mundo, não. Acordou grande parte. Porque ainda tem gente que ele é da direita, ele é conservador, mas não acordou.
E Deus, porque tudo é Deus, Deus acordou essa parte que estava dormindo e foi acordado graças ao grito: Jair Messias Bolsonaro. Então, é ignorância demais não entender que sempre existiu polarização. Ela já não era muito exposta, e hoje ela é exposta. É tolice, é ser mentiroso negar que sempre houve polarização. Só que às vezes ela não era muito exposta. E por causa das redes sociais e de alguns políticos e alguns jornalistas, principalmente políticos, falando de política, o Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, é que começou a expor isso, trazer isso à tona. Mas sempre eu ouvi, por exemplo, na roça, ali, entre os funcionários, conversar sobre, mas isso aqui o professor A ou B, o político A ou B falou e assim, assado, mas não é bem assim, não. Sobre pautas que a esquerda defende. Sempre houve oposição, gente. Aqui, no dia a dia, dentro do quarto, entre quatro paredes, ali na roça, nos corredores de fábrica, sempre teve gente que discordava dessas pautas, principalmente relacionado à sexualidade, sempre teve o oposto ao que a esquerda defende. Sempre teve. Essa é a verdade. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.